Alexandre de Moraes finalmente caiu na real. Ele entendeu o tamanho do estrago que ele fez ao ajudar a derrubar o Messias e agora ele está desesperadamente correndo atrás de Lula, dos ministros do governo, para dizer que olha, não fui eu, para esconder a mão. O problema é que ninguém, começando pelo próprio Lula, está disposto a acreditar. Que não está na matéria do Estadão e que eu trago aqui para vocês é que o Gilmar, o Dino e o Moraes, eles estão lá, meus caros, para sobreviver. Eles sabem muito bem que se a gente apertar ali o parafuso do STF buscando consertar, quem espana são esses ministros. Quanto mais constitucional e institucional for a corte, mais quem espana ali no aperto desses parafusos são esses ministros. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Bolsonaro deixa o hospital e volta para a prisão domiciliar. Ex-presidente recebeu alta em Brasília nesta segunda-feira, depois de passar por cirurgia para corrigir lesão no ombro. O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do Hospital DF Star em Brasília por volta das 14h25 desta segunda-feira. Ele passou os últimos 3 dias internado para tratar uma lesão no ombro direito. Bolsonaro seguiu direto para sua residência no Jardim Botânico, onde cumpre pena em regime domiciliar. E PL prepara um lugar para Eduardo em seu retorno ao Brasil. É isso mesmo. O PL está articulando a candidatura do ex-deputado Eduardo Bolsonaro como suplente ao Senado Federal na chapa que terá o deputado André do Prado como titular. Eleitoralmente é uma jogada fantástica que deve garantir a eleição do atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso garantiria um mandato para Eduardo no eventual governo do senador Flávio Bolsonaro. A informação é do jornalista Cláudio Dantas. Com delações em andamento, PF prepara novo pedido para Mendonça no inquérito do Banco Master. É isso mesmo. A Polícia Federal prepara um novo pedido de prorrogação do inquérito do caso Master. O inquérito da PF terá sua vigência encerrada ainda neste mês de maio e esse novo pedido deverá ser apreciado pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. A PF avançou nos últimos dias na análise de parte dos 9 aparelhos celulares encontrados com o banqueiro Daniel Forcado. Parte desses telefones contém arquivos digitais e não aplicativos de mensagens. Equipes da PF em Brasília e em São Paulo conduzem as investigações que, em uma estimativa otimista, devem se prolongar ao longo de todo o segundo semestre deste ano. Desesperado, Moraes tenta convencer Lula de que ele não é traidor. Alexandre de Moraes finalmente caiu na real. Ele entendeu o tamanho do estrago que ele fez ao ajudar a derrubar o Messias e agora ele está desesperadamente correndo atrás de Lula, dos ministros do governo, para dizer que olha, não fui eu, para esconder a mão. O problema é que ninguém, começando pelo próprio Lula, está disposto a acreditar. Eu vou te mostrar agora por que essa corrida desesperada do Moraes é a confissão mais clara de que ele entendeu para onde que tudo está caminhando. E olha isso aqui, ó. Quem veio em casa ontem à noite, ficou aqui em casa ontem à noite? Esta pessoa aqui, ó. Você sabe quem que é? Conta aí pra mim nos comentários, quem sabe. E olha aí a pergunta que eu fiz pra ele aí embaixo, ó. Como derrubar os ministros corruptos do STF? Vai dizendo aí o que você responderia nos comentários a essa pergunta se eu fizesse pra você e depois confere lá nos stories do meu Instagram a resposta dele, Eduardo Girão, um dos 5 melhores senadores do Brasil que ajudou a derrotar Messias, ele sim, na semana passada. Mas agora lê aqui comigo o que foi que a Mônica Bergamo publicou hoje na coluna dela da Folha de São Paulo. Olha aí, ó. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, buscou interlocutores de Lula para dizer que ele não trabalhou para derrotar Jorge Messias na votação do Senado. Confia. Uma das mensagens foi enviada por Moraes ao próprio Messias, que até o fim de semana não tinha respondido ao magistrado. Nela, o ministro dizia lamentar a derrota do advogado-geral da União. As outras mensagens e conversas foram enviadas ou mantidas por Moraes com integrantes do primeiro escalão de Lula, com quem ele mantém diálogo.
A jornalista ela cravou ainda que pelo menos um ministro do STF e 2 integrantes do Ministério de Lula procuraram o presidente Lula depois da derrota para defender o Moraes. E a defesa que esses aliados estão usando, gente, é absurda. É talvez a parte mais escrachada de toda essa história. Aí, ó. Ministros do Supremo interlocutores do Moraes afirmaram à coluna que, mesmo que quisesse, o magistrado não teria sequer condições de fazer campanha contra o AGU, já que seu prestígio, o dele, Moraes, no Senado, é baixo. Ah, Moraes, sério isso? Sério isso? Imagina, gente, o tamanho do desespero para um defensor argumentar publicamente que o Moraes não conseguiria mesmo que quisesse, porque tem um prestígio baixo no Senado. Essa defesa humilha mais do que a própria acusação. E é claro que o Lula não engoliu. E é claro que não engoliu, lógico, e eu já vou te explicar o porquê. Mas pega aqui esse final aqui da Mônica Bergamo. Nas conversas, Lula não escondeu a sua crença de que Alexandre de Moraes participou da articulação de Messias. E por que o Lula não engoliu, gente? Porque a coluna lista 3 benefícios concretos que o Moraes ganha com a rejeição do Messias. Primeiro benefício: Alcolumbre fortalecido se reelege em 2027 como presidente do Senado. E aí sim que qualquer tentativa de impeachment contra o Moraes não vai ser pautada nos próximos 2 anos. Segundo, Moraes pode usar a lei da dosimetria para rever as penas dos condenados 8 de janeiro, inclusive a do Bolsonaro em troca de uma blindagem política. Terceiro, André Mendonça, relator do caso Master que atinge tanto o Moraes quanto a dona Vivi, ele fica isolado na corte. São 3 benefícios diretos da derrota do Messias caindo no colo do Moraes. Mas eu tenho essa desculpinha que ele não influencia. Tem prestígio baixo. Horas. Vamos e convenhamos, né? O cara que tem o inquérito do fim do mundo nas mãos. Que enfia todo mundo lá. Não tem poder de pressão e de barganha? O cara que controla, influencia investigações lá no Supremo, com um monte de senador do Centrão, com o rabo preso, não influencia uma ligação dele? Vamos e convenhamos. O Lula deve ter pensado que estava escrito idiota na testa dele ao receber essa desculpinha aí do Moraes. E aí, o Moraes quer que a gente acredite que ele não tinha nada a ver com a história. Resumindo, gente, Moraes está num barco afundando. A esquerda já abandonou ele nas redes. O vídeo que eu fiz aqui no sábado, no canal, mostrou que o Brasil 247, um dos blogs mais lulistas de todos, cravou isso publicamente. Além disso, o Messias não atende às ligações do Moraes, como eu mostrei em outro vídeo também do sábado, por isso aciona o sininho para você não perder os vídeos aqui. O Lula não acredita na versão dele, coluna de hoje, e em poucos dias, se confirmar a ida do Messias para o Ministério da Justiça e o controle político da Polícia Federal pelo Messias, aí sim Moraes vai estar exatamente do outro lado da mesa de quem ele ajudou a destruir. E sabe o que eu acho mais escrachado disso tudo? É que a imprensa trata como normal a articulação dos ministros para escolher o novo ministro do Supremo. Acha normal a aliança de Moraes e Alcolumbre. Mas na Lava Jato, em que não tinha nada disso, a gente era criticado por defender simples e puramente mudanças legislativas para endurecer as penas dos corruptos. Diziam que a gente queria interferir no poder legislativo. Mas agora tá tudo normal, né? É só mais um dia em Brasília. Vejam como que existia uma agenda de poder para atacar a Lava Jato e muita gente na imprensa foi porta-voz dela, amando dos enrolados na Lava Jato. E eu quero agradecer a você pelo seu apoio ao longo da operação, porque foi com o seu apoio, a fé em Deus, o compromisso de fazer o melhor para amar e servir as pessoas que nós passamos por baixo dos maiores desafios, provações e pressões das nossas vidas juntos. E eu faria tudo de novo, como eu farei no futuro, sem me dobrar para amar e servir. Porque esse é o meu propósito de vida, amar e servir a Deus e as pessoas. E eu deixo aqui a recomendação desse livro aqui, ó. Calma aí, segura aí que eu vou pegar. Recomendação desse livro aqui, que estava lá no balcão. Esse livro aqui eu quero recomendar, que tem aqui, eu tenho aqui nesse livro meus exemplos, minhas inspirações de vida, as pessoas que fizeram sacrifício e amor e serviço a Deus e ao próximo. O nome do livro é Servos de Deus, o autor é um dos meus autores favoritos aqui, ó, Franklin Ferreira. Ele é articulista da Gazeta do Povo e esse é um dos melhores livros que eu já vi de inspiração e de exemplo. E agora é com você. Você acha que essa tentativa aí desesperada do Moraes vai funcionar com o Lula ou ele já está condenado?
O STF está rachado e fraco e o presidente Fachin perdeu completamente o controle do tribunal. Os ministros do STF divergem sobre como devem tratar os críticos da imprensa, dos pré-candidatos à presidência da República que têm recorrentemente falado dos ministros. Dentro do STF você tem duas alas. A ala do Fachin, que é moderada, que fala em discrição, que quer código de ética, e tem a ala do Gilmar Mendes, do Dino e do Moraes, que querem dar porretada na cabeça de todo mundo que fala contra eles. Eles sabem que isso prejudica o próprio tribunal, mas eles não estão nem aí. Eu vou te mostrar agora por que esses ministros prejudicam o tribunal ao agirem assim e por que eles não estão nem aí, mesmo sabendo disso. E também vou te mostrar por que isso é uma ótima oportunidade para a oposição nessas eleições. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal e deixe like nesse vídeo. O Estadão publicou hoje que o STF está rachado. Bom, isso não é novidade. Agora, ele está rachado em relação a como reagir às críticas cada vez mais frequentes, cada vez mais contundentes, sobretudo dos pré-candidatos à presidência. O grupo do Fachin ou do Fraquin quer discrição, manifestações pontuais, nota oficial, códigozinho de ética. Eles querem agir assim. Embora isso pareça ser uma grande tolice, e aqui entre nós até é, mas essa é a menos pior das opções, porque tem um outro grupo, comandado por Flávio Dino, comandado por Gilmar Mendes, que é o cabeça de tudo, né? E executado por Moraes. Esse grupo quer ir para cima, quer botar todo mundo em inquérito, quer abrir investigação, quer ir para a imprensa, quer falar isso, quer falar aquilo. E esses ministros prejudicam os tribunais, o STF, prejudicam a imagem da corte. Tanto que a última pesquisa Quest deu clareza sobre isso. Ninguém mais confia no STF. E ninguém mais confia no STF também por conta dessa postura truculenta desses ministros, não apenas quando julgam, mas quando falam sobre o seu julgamento, quando reagem às críticas que sofrem. Isso só piora a imagem dos ministros. E por que eu digo que é menos pior o grupo do Fachin? Porque embora aquilo não signifique nada, embora ser discreto e da nota oficial não tenha função nenhuma, não recupere a imagem do STF, pelo menos não piora. O Moraes, o Gilmar e o Dino, eles pioram a imagem do tribunal. E aí a pergunta que cabe é, por que então, se eles pioram a imagem do tribunal, eles reagem de forma truculenta mesmo assim? Porque eles não estão nem aí pro STF. Essa banda podre da corte brasileira, eles estão preocupados com eles mesmos. Eles não se importam se o STF está numa posição boa ou não, se o STF tem ou não credibilidade. Eles querem defender a eles mesmos. Eles querem defender a própria reputação. Eles usam o direito e usam a corte como um instrumento para a defesa dos interesses próprios. E é por isso que essa ala majoritária do STF, que a gente chama aqui carinhosamente de banda podre, é uma ala que prejudica o tribunal. E por isso que é podre, porque empobrece a instituição. Bom, nesse rachar de forças, a gente precisa entender, e é por isso que o Estadão traz essa matéria, que o efeito dessa estratégia é a oposição conseguir surfar na onda de um tribunal que não se entende, que está rachado e que não consegue minimamente dar uma resposta à sociedade que contente alguém. E com isso, claro, quem deve surfar e quem surfa nessa onda é a oposição. São os pré-candidatos que crescem quando falam do STF, quando criticam o STF. O STF persegue quem critica. Quanto mais Gilmar e Dino atacam, mais combustível para a campanha de 26 ganha. Por isso que o Fachin quer discrição. Qualquer leitura razoável mostra que o silêncio, nesse caso, é melhor do que a truculência. A leitura que não está na matéria do Estadão e que eu trago aqui para vocês é que o Gilmar, o Dino e o Moraes, eles estão lá, meus caros, para sobreviver. Eles sabem muito bem que se a gente apertar ali o parafuso do STF, buscando consertar, quem espana são esses ministros. Quanto mais constitucional e institucional for a corte, mais quem espana ali no aperto desses parafusos são esses ministros. E é isso que eles não querem. Eles não querem que a gente tenha a capacidade de chegar perto de uma solução. Quanto mais a solução chega,
mais eles se prejudicam individualmente. E por isso que eles, de forma truculenta, querem impedir a crítica. Não porque isso expõe ao tribunal, eles não estão nem aí para o tribunal, mas porque se eles impedirem que a crítica chegue próxima, eles cumpriram a função. O tribunal que se dane, pode quebrar aquele tribunal, mas contanto que ninguém, ou que todo mundo tenha receio de criticar, estará feito o trabalho de impedir que as pessoas consertem o STF. Repito, se o STF for consertado, essa banda desses ministros está fora, completamente fora. Nesse racha, eu, não sei você, mas eu torço pela briga. Deixa aí o seu comentário e me conte se você também não. Um abraço. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!